E ela pergunta o seguinte: é verdade que podemos adorar somente essa imagem? Digo, podemos e devemos acreditar que é verdade que essa imagem tem valor igual ao Santíssimo? Veja bem, nós não falamos de adoração, falamos de veneração. A imagem de Jesus misericordioso, ele mesmo, quando pede a Santa Faustina que ela seja pintada, ele deseja que ela seja venerada, primeiramente na capela das irmãs e depois no mundo inteiro. Então, nós não temos nesta imagem um valor idêntico ao Santíssimo Sacramento. Não tem nem comparação. Nós sabemos que essa imagem é um sacramental. O que é um sacramental? É um meio pelo qual Deus deseja se comunicar, conceder graças ao seu povo. E, portanto, nós dizemos que essa imagem é uma imagem de graças, porque Jesus misericordioso, ele mesmo disse que deseja conceder graças através desta imagem. Mas não há nada comparado jamais à presença de Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Ele é o próprio Jesus, presente em corpo, sangue, alma e divindade no meio de nós. Portanto, ao Santíssimo Sacramento adoramos, a imagem de Jesus misericordioso nós veneramos. Obrigado, Padre Antônio, tão bem respondido, tão claro, obrigado. Como surgiu essa imagem de Jesus com os raios saindo dos dedos? E se Faustina foi considerada uma vidente pela Igreja? Então, Adélia, a imagem, como que surgiu essa imagem? Foi desta forma que Jesus apareceu, se manifestou para Santa Faustina. E ele pediu que fosse pintado um quadro, né, que fosse pintada a imagem dele. Santa Faustina, o pintor, o primeiro quadro pintado está na Lituânia, não é? E quando Santa Faustina viu, ela até chorou. Por quê? Porque ela disse que não estava bom. Ela achou que estava feio, tava né? Feio. Ela chorou de tristeza, que estava por causa da feiura da pintura primeira. Mas, na verdade, assim, Jesus falou para ela que a graça não estava contida na beleza da imagem, mas naquilo que ele queria manifestar, na graça da misericórdia dele, que se manifestava através da imagem. Então, as irmãs pediram também lá em Cracóvia que fosse feita uma pintura, mas essa pintura ficou pronta depois 4 anos depois, né, padre, que Santa Faustina faleceu. Então ela não chegou a ver o quadro que a gente hoje vê no Santuário da Divina Misericórdia lá em Cracóvia. Então, os raios, eles não saem dos dedos, os raios saem do coração, né? Por isso que a gente reza: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eliana, existe Inclusive, alguma citação? essa oração foi o próprio Jesus quem ensinou a Santa Faustina. Está no número 186 do Diário de Santa Faustina. Deixa eu lhe perguntar uma coisa: existe alguma citação de Jesus a respeito do seu peito aberto, numa relação ao momento em que ele estava na cruz e teve o seu peito aberto com uma lança? No Diário? Sim, no Diário. Existe, sim. Existe? É o número 299 do Diário de Santa Faustina. Eu já vou pegar aqui o Diário, vamos ver que é mais rápido. Onde, qual número, padre? 299 do Diário, onde Jesus vai dizer: os 2 raios representam sangue e água. O raio pálido significa a água que justifica as almas. O raio vermelho significa o sangue que é a vida das almas. Ambos raios jorraram das entranhas da minha misericórdia, quando na cruz o meu coração agonizante foi aberto pela lança. E aí, lá na Bíblia você encontra essa passagem em João 19, versículo 34. O soldado toma a lança, rasga o coração de Jesus e dele jorrou sangue e água. Então ali, na verdade, começou... Ali começou a devoção à Divina Misericórdia. E os próprios padres, santos padres da Igreja, dentre eles São João Crisóstomo, diz
que do lado aberto de Jesus nasceu a igreja, porque nasceram os admiráveis sacramentos da igreja. Então, junto com a igreja, nasceu a devoção à Divina Misericórdia. Ok, Padre Antônio Aguiar, a Leila já tem pergunta. Você terminou de responder a Érica? Sim, a igreja Érica não, perdão. É a Adélia. E a Adélia, igreja... Desculpa, Adélia, que confundi com a Érica, que é a dona do diário aqui. A igreja não... Veja bem, Santa Faustina foi acompanhada pelo diretor espiritual, não é? Ela foi... todo o processo de beatificação dela foi tudo estudado, tudo que ela escreveu, a Santa Mãe Igreja estuda. Então, assim, depois ela foi canonizada, né? Então, a igreja considera uma santa, não uma vidente. Claro que ela teve essa experiência mística, né? De ver Jesus, de ouvir Jesus, de atender aos apelos que Jesus Na verdade, fazia. ela é considerada como uma das santas mais místicas que a igreja já teve até agora, não é isso? Ela é considerada, assim, uma santa por causa disso, pela experiência que ela teve. E não só com Jesus misericordioso, mas com Nossa Senhora, com São Miguel Arcanjo, com São José. Com a Santa Teresinha do Menino Jesus. No sonho, né, que ela teve. O pessoal aí da plateia está falando também outras histórias aí. O pessoal também é estudado. Agora, se você quiser saber mais, e tem muita coisa para saber, você vai precisar adquirir o diário. É de fato uma coisa formidável. Antes da próxima pergunta que a Leila vai fazer, vou fazer que nem eu fiz com a Eliana agora, dobradinha. Padre Antônio, por que então que a devoção à Divina Misericórdia, ela só foi revelada para a humanidade com João Paulo II? Porque ela já existe há muito tempo. Por que foi só depois de João Paulo II que ela ficou conhecida por toda a igreja? Bem, em primeiro lugar, existe aí uma profecia da parte do próprio Jesus misericordioso, que nós encontramos no Diário de Santa Faustina, lá no número 1732, onde Jesus misericordioso diz essas palavras: ama a Polônia de maneira especial, e se ela for obediente à minha vontade, eu a elevarei em poder e santidade. Dela sairá a centelha que preparará o mundo para a minha vinda derradeira. E, portanto, Jesus misericordioso já estava pensando naquele que um dia seria João Paulo II. Essa passagem diz respeito a João Paulo II? Diz respeito a João Paulo II. Em segundo lugar, nós sabemos que uma das irmãs do convento ficou com os escritos de Santa Faustina, e o diário não havia sido editado integralmente, e, portanto, ela soltava algumas passagens de maneira assim livre, e dava uma certa interpretação como se fossem os raios da misericórdia a bandeira da Polônia, que é branca e vermelha, né? Sangue e água. Com isso, a igreja viu um perigo de haver uma deturpação da devoção à Divina Misericórdia. E durante 20 anos, no ano 1959, a igreja suspendeu toda a prática da devoção à Divina Misericórdia. Na Polônia foram retirados os quadros da Divina Misericórdia das igrejas. O único lugar onde permaneceu foi lá, exatamente em Cracóvia, em Łagiewniki, no Santuário da Divina Misericórdia. E depois, quando o Papa João Paulo II foi eleito, sendo ele arcebispo de Cracóvia, que ele conheceu desde jovem a devoção à misericórdia, porque ele era seminarista clandestino, porque o seminário funcionava durante a ocupação nazista de maneira clandestina, e os seminaristas tinham que arrumar uma ocupação, um trabalho, para não serem deportados, e ele trabalhava numa pedreira de Solvé. Então ele ia de bicicleta, passava em frente ao convento, entrava na capela, rezava diante do quadro de Jesus misericordioso. Ele absorveu ali a devoção à misericórdia, e mais tarde, quando eleito Papa, ele restaura, mandando editar integralmente o Diário de Santa Faustina. E nós sabemos que a segunda encíclica que ele publicou durante seu pontificado, no dia 30 de novembro de 1980, foi a encíclica sobre a Divina Misericórdia, e revela, sim, à Igreja a devoção à misericórdia de Deus. Nossa, obrigado. Tanta coisa para a gente aprender, hein? Puxa vida, Deus seja louvado.